Ok? Vamos lá então com a nossa aula de aborto. Agora falando do aborto qualificado, ou seja, o aborto majorado, o aborto que tem uma causa de aumento de pena quando as penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, aborto sem o consentimento e com consentimento, são aumentadas de 1/3, ou seja, da terça parte, mais 33% de 100%, né? Aumentado aí quando praticado em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal. Vou pegar o marca-texto aqui. Ótimo. Lesão corporal de natureza grave, óbvio que temos aqui, deixa eu autorizar o Marcos entrar, o Marcos está dentro. Lesão corporal grave, óbvio que temos também aqui a gravíssima, e duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Abrangência só se aplica às formas tipificadas do artigo 125 e do 126, que, por óbvio, a qualificada ou a tipificada lá no artigo 124, que é o autoaborto ou o aborto consentido pela gestante, para que ela sofra com as manobras abortivas ou ela mesma praticando as manobras abortivas, não há de que se falar em qualificadora do artigo 127, ok? Então, o artigo 127 seria o mais bacon, né? O mais chess do artigo 125 e do artigo 126, quando que, por infelizmente, gerar um resultado de morte e gerar um resultado de lesão corporal, ok? Já o partícipe, por exemplo, sujeito que instiga o autoaborto e aconselha a gestante a utilizar quantidade excessiva de medicamento e lhe causa a morte ou lhe causa a lesão corporal, aí sim nós podemos, no caso do artigo 124, para o partícipe, a causa de aumento de pena do artigo 127. Tudo bem? Então, o artigo 127 é uma causa de aumento de pena, uma majorante que incidirá lá na terceira fase, exasperando a pena, aumentando a pena e aí chegando ao seu final por conta de uma lesão corporal e por conta de um homicídio, tá? Por conta do homicídio não, por conta de uma morte. E a morte da gestante. Artigo 128, já temos uma permissiva legal. Veja que todo o Código Penal, quando nós falamos de crimes, ele está falando de condutas negativas, condutas aos quais, se praticadas, serão consideradas como crime, serão penalizadas. O indivíduo passará ao fio da navalha, da espada, da égide de justiça. Então, o artigo 128 vem como uma causa de excludente de ilicitude, não é uma atipicidade material, nem uma excludente de culpabilidade, muito menos de punibilidade. Aqui nós temos uma excludente de ilicitude, ou seja, temos um tipo legal para aquilo, mas aquela conduta, a tipicidade formal daquele agente, aquela conduta daquele agente, não pode ser considerada como crime. Então, o artigo 128 nos diz sobre o aborto necessário, lá no inciso 1, que é: se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Isso quer dizer do aborto necessário, um aborto terapêutico, quando existe um confronto entre a vida da mãe e a vida da criança. Então, aquela gestação, aquele feto, aquele embrião, ou aquele feto, né? É mais comum nos fetos, tá? Italieri para nos ajudar a explicar. Vai gerar um conflito nessa gestação e proporcionando um risco gravíssimo à vida da gestante. Aí, então,
haverá uma permissiva legal, claro que muito discutida, né? Porque em uma outra aula com outros colegas, um colega falou assim, olha, a minha esposa foi diagnosticada com essa mesma situação aí, a gente esperou, tivemos uma tréplica da confirmação, né? Confirmaram 3 vezes que a minha esposa ia morrer, mas mesmo assim nós sustentamos a gravidez, a criança nasceu saudável, com vida, e está aí com 3 anos. Então, assim, o tratamento aqui acaba que um plano mais tranquilo dessa análise, né? Até mesmo que nós vamos falar aqui do aborto. Deixa eu colocar o Fabrício para dentro aqui. O Fabrício está dentro. O aborto com o precedido do estupro foi um dos que nos assolou recentemente, com aquele estupro que houve lá da menininha de 10 anos que havia sido estuprada desde os 6 anos pelo próprio tio lá no estado do Espírito Santo. Ela engravidou recentemente, aos 10 anos, e aí foi praticada a manobra abortiva valendo-se do artigo 128. Causou uma celeuma violenta, né? Posicionamentos e divergências de decisões e de pensamentos e de posicionamentos diversos, né? Então não é tão fácil assim. Aqui talvez uma análise tão somente fria do artigo seja mais fácil, né? Já retornando aqui ao slide, o risco atual é dispensável o consentimento da gestante em razão do estado em que se encontra e a possibilidade dos parentes serem movidos apenas pelo interesse patrimonial. Ou seja, se essa estiver inconsciente, se essa não estiver dotada das suas capacidades intelectuais ali naquele momento, da consciência, pode haver sim a manobra abortiva, e esse cidadão chamado médico será amparado pelo artigo 128, tá? Que se estende à equipe médica. Porém, quando nós falarmos de parteiras, né, hoje em dia quase não existe essa função, é mais em tribos indígenas ou lugares muito afastados da civilização, né, da cidade, existe a figura da parteira. A parteira, se em manobra abortiva tenta salvar a vida da mãe, não pode se valer do artigo 128 e sim do estado de necessidade. Tudo bem? Risco futuro. É claro que aí vai precisar de um parecer de 2 médicos, e aí respeitada as obrigações e os requisitos do Conselho Regional Médico. Tudo bem? Aqui ao final alguns exemplos pelos quais se pode manobrar o aborto. O artigo 128 ainda é permitido quando nós tivermos ali o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Aqui não é de que se falarem em risco de vida, né? Aqui há de se falar então somente em algo que seja moral, né? Que seja ético, né? Ou seja, não vai ser legal uma mulher criar o filho do estuprador, da pessoa que violentou ela, né? Imagine só, daí esse cara querer colocar o nome na criança não é legal, né? Não é risível. Querer colocar o nome na criança, querer agora visita, guarda compartilhada. Então, para que todo esse desgaste futuro, né? O estupro já é um desgaste violentíssimo, né? Eu considero o estupro lado a lado ali com o latrocínio e com o homicídio, né? São crimes dolorosos para a vítima, né? E para seus familiares. Então, quando houver o estupro, está validado o aborto. O aborto sentimental ou humanitário ou ético, quando a gravidez decorre de estupro, é necessário o consentimento prévio da vítima, e quando
essa não for capaz, né, não for uma maior de 18 anos ou uma débil mental, aí sim será amparada pelos representantes legais, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, certo? Deixa eu autorizar aqui a Antônia. Antônia está dentro. Prova de estupro, prova idônea de estupro, BO, testemunhos colhidos na Delpol, atestado médico, lesões advindas da conjunção carnal. O aborto eugênico ou eugenésico ou piedoso já não é legal, mas ele não é ilegal, né? Porque ele é jurisprudencial, de acordo com o julgamento vindo do ADPF 54 no STF, que decidiu declarar inconstitucional a interpretação que o aborto de feto anencéfalo é considerado conduta típica. Ou seja, temos lá um feto, né, e aí o ministro Marco Aurélio, que foi o relator desse julgamento, desconsiderando ali o artigo 124, 125, 124 e 126 como o aborto como crime, né, como a manobra abortiva como crime, foi desconsiderado, causando uma atipicidade material, ou seja, não se reconhece como típica, não se reconhece como crime a conduta da manobra abortiva em um feto anencéfalo ou acéfalo, que não tem ali o cérebro, né? Não tem ali a massa encefálica, a massa do cérebro, né? A criança tem ali só o espectro que recebe o cérebro, a massa cinzenta, está tentando lembrar esse nome, mas não tem o cérebro. Vai ser um vegetal, né? Diferente, é óbvio, da microcefalia, que infelizmente é quando a criança nasce com um cérebro reduzido, né? A capota craniana é menor e comprime ali o crescimento do cérebro, né? E o cérebro não se desenvolve e a criança tem as suas capacidades, a pessoa tem as suas capacidades e a sua cognição resumidíssima, né? Quase que a de um bebê. A pessoa cresce, porém vai ter uma deficiência, uma redução na sua capacidade, certo? Isso não é motivo para aborto. É motivo para aborto a anencefalia, ou seja, aqueles que não terão qualquer abstração ou reação com o mundo externo. O aborto social ou econômico não é admitido, que é aquele aborto que a mãe, que a família não tem condições para custear o filho. Ok? Aqui eu trouxe parte do julgado para vocês, para servir de leitura e estudo. Eu vou ficar numa leitura exaustiva para poluir e cansar a nossa aula, né? Aqui alguns temas interessantes sobre o aborto, ou seja, o objeto jurídico é autoaborto e aborto consentido, é a vida intrauterina, ou seja, o feto. Já no aborto provocado por terceiro, com e sem consentimento, é a vida intrauterina do feto, mais a vida em incolumidade física e psíquica da própria gestante. Ou seja, no 124 e no 126, a mãe, a gestante, não pode ser considerada como sujeito passivo. Nos três, é óbvio que o feto sempre será o sujeito passivo. Mas no 125, a mãe também será sujeito passivo, porque é sem o consentimento daquela. Ok? E também
quando houver um consentimento dissimulado, né, no 126, aí nós teremos uma causa de ser ela também a vítima. A objetividade jurídica, ou seja, o que o direito penal vem a proteger é a preservação da vida intrauterina. Trata-se de crime simples. O elemento subjetivo, ou seja, a vontade delitiva, é o dolo. Tem alguém tentando entrar? Não? O que está rolando aí? Deixa eu ver aqui o chat. Professora, a pessoa que... Tá, daqui a pouco eu vou ler... daqui a pouco eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Deixa eu só terminar os tópicos, aí eu vou lendo o chat e respondendo vocês. Tudo bem? A preservação da vida intrauterina e o elemento subjetivo, a vontade delitiva, é o dolo direto ou eventual, e não existe a possibilidade de culpa. As vias culposas, infelizmente, não são consideradas crime. Meios de execução são meios químicos, psíquicos, físicos, estes mais utilizados, né? Assim como os químicos muito mais na fase ovular e embrionária, né? Os psíquicos ali da fase embrionária para a fase fetal. Já os térmicos, elétricos e os físicos são muito mais ali na fase fetal, né? A mãe ali com uma agulha de crochê abre as pernas e começa agora a perfurar a cabeça, o cérebro do neném para que ele vá a óbito. Aqui eu trouxe algumas considerações para nossa leitura em um estudo mais apertado, mas resumo para vocês que o DIU e a pílula do dia seguinte não vão ser consideradas em interpretação para o Código Penal, para o crime de aborto, como manobras abortivas, ok? Elas são anticoncepcionais, claro que muito mais invasivos do que os preservativos, né, as camisinhas, e a dosagem paulatina e cotidiana e fracionada nos 30 dias da pílula, né? Da pílula que a mulher toma diariamente. Mas a pílula do dia seguinte e o DIU são manobras mais fortes, né? Mais invasivas para esse indivíduo chamado visigoto, o zigoto, né? O espermatozoide entra no aparelho reprodutor feminino, desloca-se lá as trompas de falópio, encontrando um óvulo lá no ovário receptivo, funde-se com ele, transformando ali os gametas, retorna da parede do endométrio e aí temos a anidação, temos essa produção do indivíduo chamado agora gameta, né? Fundido, fixa-se a parede do endométrio. Nesse momento, quando ele está retornando das trompas de falópio, vem lá o DIU e pau na cabecinha desse gameta, né? E a pílula do dia seguinte é uma carga forte de hormônios que faz ceder ali toda a parede do útero. É toda a carga de hormônio que o corpo deveria ter recebido em 30 dias, recebe uma pancada só em um dia só. Então, para o direito penal, a pílula do dia seguinte e o DIU não são considerados para o direito penal como manobras abortivas criminosas. Tentativa é possível em todas as figuras do aborto quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não há eliminação da vida dentro do útero ou mesmo no nascimento precoce com vida. Na tentativa de aborto, é possível que o feto permaneça vivo dentro do útero da mãe ou seja expulso com a vida e venha a sobreviver. Okay?
Aqui eu vou deixar mais um material de estudo para vocês, para não ficar lendo todos os slides em uma leitura cansativa. E aqui alguns outros temas interessantes a serem ditos. Nexo causal, ou seja, é a morte do feto, deve ocorrer ou decorrer da manobra abortiva. Se houver outra agressão ao feto, haverá concurso material. Crime impossível, emprego de meio absolutamente idôneo, ingerir medicamentos incapazes de provocar o aborto, como lá o crime impossível do artigo 17, por absoluta inapropriedade do meio ou do objeto, e ainda com o emprego de meio relativamente inedôneo, aborto na forma tentada, que é ingerir substância capaz de provocar aborto, mas em quantidade ínfima, insuficiente. O tipo de ação penal será pública, incondicionada, e a competência é do tribunal do júri. Né? Confesso que parece que sim, mas muitos poucos processos existem de aborto referentes aos casos de aborto que existe. Aborto existe e muito, gente. Não é pouco, não. Mas a galera que engravida aí, não quer assumir, vai para a Bolívia, vai em uma clínica clandestina, vai lá em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro. Tem clínicas aí riquíssimas só na prática do aborto. E aquela pílula, né, o remédio para gastrite, para úlcera, né, que é o Citotec, se eu não me engano, se tomado na fase ovular, ele causa o aborto, às vezes um sangramento, ou às vezes o próprio corpo da mãe absorve ali aquele produto gestacional e não gerou vestígio nenhum daquela gravidez, mas já é o crime de aborto. Então nós temos que o aborto é muito mais daquilo que a gente imagina. Tem muito mais casos daqueles que a gente imagina que existem, tá? Homicídio doloso ou latrocínio de mulher grávida e aborto. Se o indivíduo sabia da gravidez, nós temos homicídio mais aborto sem o consentimento, no mínimo um dolo eventual. Se não sabia, nós temos apenas o homicídio. Punir pelo aborto seria responsabilidade objetiva, e aqui não há de que se falar em responsabilidade objetiva para o direito penal, e sim a responsabilidade subjetiva, ou seja, o indivíduo responde por aquilo que ele tinha vontade e não tão somente pelo resultado. Isso seria uma responsabilidade objetiva, dizer que o direito penal seria um direito técnico, tecnicista, onde só haveriam crimes por conta do resultado. A causa de aumento de pena versus o artigo 125, nós temos que, se houver o artigo 121, parágrafo 7º, quando a gestante, quando a mulher que morreu estava gestante, nós temos o artigo 121, parágrafo 7º. Quando nós tivermos o artigo 125, é porque o indivíduo queria o aborto, porém assumia o resultado também de uma possível morte desta gestante. E com isso a gente termina essa carralhada de slides. Eu vou parar essa gravação para que haja material para vocês estudarem.